qual é o requisito básico para a contratação de um funcionário, de um colaborador para a sua empresa? Essa foi a pergunta que eu lancei semana passada e mais uma vez eu decidi respondê-la aqui ou trazer à luz, na verdade, sobre respostas que vocês me entregaram, ok? Então vamos lá, eu vou tentar te ajudar, fica até o final desse vídeo aqui, eu vou tentar ajudar você a encontrar um caminho para fazer as contratações da sua empresa serem mais assertivas e terem dentro do seu time, seja o time comercial, administrativo, operacional, pessoas realmente qualificadas e boas para atender a sua demanda e a sua necessidade, tá bom? Vamos lá então? Dentro das respostas que vieram para mim, eu quero destacar algumas aqui para vocês, tá? Eu até anotei para não esquecer, né, ou não falar errado, tá? Uma delas foi o seguinte: a capacidade de aprendizado técnico. Ou seja, a pessoa que me respondeu tem uma equipe, um time de vendedores, falando até sobre vendedores, que são vendedores mais técnicos. Então, isso é requisito básico para ele, que a pessoa tenha capacidade de aprendizado técnico para a área deles. Outra, bacana também, já num outro contexto, tá? Dar match entre o perfil e valores do colaborador e a empresa. Ou seja, a conexão entre aquele possível contratado, né, aquele candidato à contratação, que ele tenha pensamentos similares, ou ele tenha os valores dele estejam em conexão com os valores também da empresa em si que está contratando. Super bacana essa resposta também. Eu tive outras situações que falaram sobre o básico, sobre experiência, um bom currículo, uma boa oratória, colocaram também sobre a pessoa, indicação, que a indicação no segmento da pessoa necessita-se de muita confiança, então o requisito básico para eles é que venha por um indicado. E realmente isso faz muito sentido também e acontece muito hoje em dia. Mas enfim, tem alguma coisa errada aqui? Não, todas as respostas estão certas. Todas elas têm o seu valor e elas se encaixam nesse sentido. Quais são os requisitos básicos? Por quê? Porque cada empresa tem a sua forma de contratação, tem a sua necessidade e a sua cultura, o seu DNA de contratação. Quantas vezes na hora da contratação a pessoa te vendeu aquele peixe recheado maravilhoso e na hora da entrega ela te entregou uma sardinha enlatada, não é verdade? Quem nunca passou por isso? Ou depois de um tempo você diz assim: nossa, aquela contratação não era bem aquilo que eu esperava, né? Eu esperava A e na verdade veio B. Não é uma tarefa muito fácil. E mais uma vez eu volto a frisar, eu vou tentar aqui te auxiliar a você melhorar a sua forma de contratação, o seu processo de contratação. Antes de dar o primeiro passo, o primeiro segredo para uma contratação mais assertiva, eu vou te dizer uma frase que é o seguinte: seja rápido, ligeiro em demitir quando necessário e, porém, demorado em contratar. Eu tiraria até a palavra demorado, colocaria prudente em contratar. O pior erro que os empresários, as empresas cometem é ter que substituir um funcionário imediatamente, com rapidez, não tendo nenhum currículo já pré-analisado, não tendo uma constância de captação de currículos. Ou seja, no momento da pressa, da urgência, acabamos por contratar pessoas às vezes não tão qualificadas ou pessoas que até são qualificadas tecnicamente, porém as suas qualidades emocionais, relacionais são muito baixas para aquele cargo necessário. E hoje em dia, muito mais do que apenas qualidades técnicas, nós temos que estar agregados junto a esse currículo, a esse possível contratado, as suas qualidades emocionais. Pense sempre, mantenha um acervo, mantenha um arquivo de currículos, de entrevistas que você vai estar sempre alimentando. É igual os leads que você tem para vendas, prospecção. Prospecte sempre possíveis candidatos para as vagas. Aí você sempre terá uma carta a mais na manga para uma nova contratação, para ampliação de setores ou até para uma substituição da empresa, ok? Vamos para o segundo passo que eu vou te dar a dica agora também.
O segundo ponto para que você tenha contratações mais bem assertivas na sua empresa é a definição do perfil do profissional, as suas habilidades, as suas competências. Isso tem que estar muito bem descrito, muito claro para você que vai contratar, para que você possa ali desenvolver as perguntas certas para extrair dele além do que está no papel. Lembre-se, o papel aceita tudo. E na entrevista, no momento da conversa, no 1 a 1, é que você vai conseguir realmente extrair desse possível, desse candidato, possível contratado, se ele está apto ou não para entrar na sua empresa e desenvolver o que precisa ser desenvolvido. É aquilo que a gente chama também assim, ó, é os hard skills e os soft skills. Então, muito mais do que habilidades técnicas, que são os hard skills, porque habilidades técnicas, elas são mais fáceis de serem ensinadas e absorvidas. Aí nós temos os soft skills, que são as habilidades emocionais, relacionais, que envolvem outras situações, principalmente para cargos de liderança, para cargos de relacionamento dentro da empresa, para cargos de relacionamento com o cliente interno, cliente externo, com fornecedores. Então tudo isso tem que ser muito bem definido para que você seja mais assertivo na sua contratação, ok? O terceiro, se eu posso ser bem direto com você, gestor, dono de empresa, analista de RH, atualize-se, esteja conectado e atualizado com o mercado de contratação, com outros profissionais do ramo, do seu segmento que fazem contratação. Converse, conecte, amplie o seu networking para que você tenha mais atualizações. A maneira de contratar funcionários de 10 anos atrás é totalmente diferente de hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, anos atrás se valorizava muito, vou pegar um pequeno exemplo, valorizava-se muito aquela pessoa que ficou 15 anos numa empresa, mais 10 anos noutra empresa e mais 2 anos numa terceira empresa. Ou seja, a pessoa passou a vida toda dela em apenas 3 empresas. Então isso era muito valorizado e realmente tem o seu valor. Porém, hoje não tem tanto peso quanto tinha há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje, outras qualidades são, se não mais importantes, são no mínimo juntos, aqui ó, juntinhos, nesse sentido de peso, de qualificação para ser contratado. Hoje uma pessoa que ela tem mais habilidades, porque ela tem mais experiências em vários segmentos, vamos falar aqui do meu nicho, né? Na questão de vendas. Hoje um vendedor que ele passou até por mais empresas, mais 5 empresas, 6 empresas, de segmentos diferentes, ele teve ali 3 anos numa, 4 noutra, 3 na outra, e assim vai. Ele pode ter muito mais a agregar para a minha empresa hoje do que aquele que ficou 20 anos num único segmento, vendendo um único tipo de produto. Okay? Então tudo isso também vai dar atualização. Eu tenho que estar atualizado quando eu vou contratar alguém, eu tenho que estar atualizado com o mercado para entender quais são as demandas, para entender quais são os benefícios novos, a maneira nova de conversar, as perguntas, até as perguntas são diferentes hoje em dia, muitas delas. Vamos então aqui revisar os 3 passos para você fazer uma contratação mais assertiva na sua empresa. O primeiro é programe-se, ou seja, tenha uma programação de contratação, tenha um arquivo de currículos onde você possa buscar aquele profissional que você precisa para aquele momento ou para frente, lembre-se disso, ok? O segundo ponto é, tenha bem definido o perfil do profissional que você precisa contratar, as qualidades técnicas e as qualidades emocionais dele, as competências que ele tem, que ele precisa ter para você contratá-lo. E em terceiro, mantenha-se atualizado sempre. Se você for buscar essas 3 formas, existem mais, mas essas 3 aqui são as básicas e que farão grande diferença na sua empresa na hora de contratar o seu time, para fortalecer o seu time, para ampliar o seu negócio. É claro, sim, que mesmo tomando todos esses cuidados, às vezes nós vamos contratar pessoas que não serão aquilo que nós imaginávamos. Ou seja, porque nós estamos falando de pessoas, gente. E pessoas são sim, nós somos falhos,
nós erramos inclusive na contratação, certo? Mas se você levar em consideração essas 3 dicas, esses 3 passos que eu passei para você, eu tenho plena certeza que as contratações da sua empresa serão cada vez mais bem assertivas. Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de luz e orientação aí para você, gestor, dono de empresa, gestor de RH. E se você precisar de mais dicas, manda um direct para mim, manda um e-mail para mim, a gente vai conversar, entre em contato com a Ross Consultoria e a gente combina inclusive para tomar um café e poder atender vocês. Mais uma vez, um sucesso para você, um grande abraço. Bora para cima!